Olá, mulher 40 mais, bem-vinda ao Emagreci Comendo Bem. Você tem medo de ficar flácida depois de emagrecer? Será que dá mesmo para manter os músculos firmes e a pele também firme durante o processo de emagrecimento? Hoje aqui você vai ficar sabendo o que fazer para evitar essa flacidez antes de emagrecer. Eu sou Letícia Nuso, nutricionista, e hoje estará aqui conosco a Lúcia Drucait, também nutricionista, emagrecer, sobre a flacidez no emagrecimento. Nós ajudamos mulheres a partir dos 40 anos a emagrecer de vez comendo bem. Bem-vinda aqui conosco. Olá, Lúcia, muito bem-vinda. Olá, Tudo tudo bem? bem, Letícia? Tudo, e você? Também, tudo certo. Muito bem, estava aqui explicando para elas que nós estamos ali ajudando as mulheres a partir dos 40 anos a emagrecer de vez, comendo bem. E vamos falar um pouquinho hoje sobre essa flacidez, Lúcia. Opa, Que tal aqui falar para a gente o que vem a ser, na verdade, então, flacidez? então, a flacidez é um enfraquecimento, né, das fibras colágenas e elásticas que sustentam todo o nosso tecido, né, todo o nosso corpo, efetivamente. Então, o corpo produz colágeno naturalmente, né, no nosso organismo, mas com o passar do tempo, fatores como idade, com o próprio envelhecimento e questões, inclusive, relacionadas a processo de perda de peso, interferem na produção desse colágeno. Então, a produção do colágeno no nosso organismo, porque o organismo produz colágeno, efetivamente, ele precisa de alguns ingredientes como o bolo, né? O bolo, para você fazer um bolo, você precisa de alguns ingredientes, né? Como farinha, ovos, fermento, né? E para a produção de colágeno, a gente precisa de alguns ingredientes, né? Interessante Não dá para isso. não dá para falar vou fazer colágeno e está tudo certo, né? Eu preciso de alguns ingredientes básicos, né? Para que eu faça efetivamente esse colágeno no organismo. É muito bacana isso, né? Porque tanto o colágeno como a elastina é que dão essa firmeza, né? Para o Isso, músculo, para a pele, né? O tecido, que liga esse tecido. E é bacana porque quando a gente consegue, né? Com essas substâncias que nós vamos falar aí daqui a pouco, que são importantes para formar esse colágeno e elastina, é, a gente evita um pouquinho aquele bracinho do tchau, que ninguém opa, gosta, né? Quem gosta de ficar dando tchau e aquele braço de polenta se mexendo, né? Realmente a gente não curte isso. Vai querer com pôr uma roupa certeza. diferente, às vezes isso incomoda um pouco. Assim como aquela flacidez no meio das coxas, né? Ou na perna, na coxa como um todo, né? É muito comum ter flacidez. E às vezes até no bumbum, né, Lúcia? A gente Com tem certeza. essa flacidez. Então, se a gente puder minimizar essa flacidez, né? Ou até evitar mesmo, é Com maravilhoso. E aí, certeza. e é isso que você está falando. Então, existem substâncias que ajudam. E aí eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho, né, o que é esse colágeno e o que é essa elastina. Como você mesma disse, o corpo produz. Então, acho que é bom a gente esclarecer para você, né, mulher que está aqui nos assistindo, ou para todas as pessoas que nos assistem. O colágeno e a elastina são proteínas. Proteínas fazem parte da nossa estrutura corporal. Nós somos formados por várias células e precisamos de proteína para todas elas, né? Não tem como a gente formar tecido sem proteína. E o colágeno é proteína, assim como a elastina. E a gente encontra nos alimentos. Então a gente recebe esse colágeno. Agora, para a gente, ó, eu comi o alimento que tem colágeno. Porém, para eu produzir, eu vou absorver o componente que forma o colágeno. E quem vai produzir, como você mesma disse, é o nosso corpo. Mas eu preciso dar a matéria-prima para que esse corpo produza colágeno. Sim, Não é sim, isso? E com a certeza. elastina também. Então eu preciso da matéria-prima que vem, que na verdade a gente chama até de aminoácidos, que fazem parte, né, a estrutura de uma proteína, para a gente formar. Agora, Sim, precisamos de várias outras substâncias aí, não adianta só receber proteína, a gente precisa de mais coisas. Mas além disso, eu acho que tem algo que a gente precisa trabalhar junto com o alimento. Vê se eu estou certa, Lúcia. Atividade diga lá. física, não Atividade é? física é É fundamental. fundamental.
né? Porque durante todo o processo de emagrecimento, além do cuidado que a gente tem que ter, que é fundamental com a alimentação, a atividade física também é primordial. Até porque Com esse certeza. músculo precisa ser bem trabalhado. Então, quando eu faço musculação, por exemplo, eu estou ajudando esse músculo a melhorar e ele ajudar na produção dessas fibras de colágeno e elastina pela atividade física também. E se a gente deixa de fazer atividade, só a alimentação pode não surtir o efeito que a gente espera. Com Então, certeza. não é? O emagrecimento tem que ser sempre acompanhado de atividade física. E eu digo mais, né? Nem só o emagrecimento. Mulher, depois dos 40, tem que fazer. Quer dizer, a vida toda a gente tem que fazer atividade física. Mas depois dos 40, a gente perde massa E, muscular com mais facilidade, e né? tem uma, e tem uma questão importante também, né, Letícia, que está relacionada à própria constituição física. Então, de uma forma geral, ou vamos pensar assim, né? Branquinhas como eu, acabo tendo uma flacidez mais evidente, Tá. né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tem diversos, né? A gente tem aí é, é, várias condições e uma delas é também a nossa Constituição. Então, uma Sim, Constituição clarinha, né? Meio que europeia, tem uma Constituição tem diferente, uma né? propensão Então, aí para uma flacidez maior do que tem. pessoas morenas, por Sim. exemplo. E aí, por isso, fazer atividade física é fundamental. Pensando ainda na atividade física, né, os estudos hoje já comprovam que nós precisamos efetivamente, nós não, a população inteira precisaria fazer atividade física, mas nós vamos falar isso em relação à mulher, efetivamente, que é né, nós estamos conversando com a mulher 40 a mais, que fazer atividade física é fundamental para fortalecimento de perna, né? E esse fortalecimento de perna está relacionado com melhor cognição. Então, Principalmente a coxa, né? com certeza, né? E a gente tem que pensar que é uma grande musculatura, né? É. Então, mulheres, né? Mulher 40 a mais, É, além da alimentação, da atividade física, nós estaremos cuidando efetivamente do nosso cérebro, né? e do Então, sistema isso, imunológico, né, com Lúcia? E do certeza, com sistema. Uma certeza. vez eu estava numa palestra até sobre câncer, onde ele falou muito dessa musculatura da coxa como ativadora muito preeminente do sistema imunológico. Então, isso é muito bacana, né? Para que a gente realmente tem que fazer musculação. E no processo de emagrecimento, para minimizar, é importantíssimo, né? Minimizar uma flacidez, que se faça atividade física, né? Sim. Aliás, essa assim, talvez para alguns seja até uma novidade isso, né? Saber que a musculatura favorece o sistema imunológico, assim como favorece a cognição. E não tem como emagrecer para ficar firme sem conciliar boa alimentação com a ótima atividade física, né? E acho que Os dois tem, fatores em conjunto ali, né? Em com certeza. sinergismo mesmo, trabalhando. Mas tem ainda uma questão importante, né, Letícia, que está relacionado aí à perda de peso gradual. Então, de uma forma geral, Hum, nós estamos em novembro, estamos assim nas portas do verão, e as pessoas querem emagrecer rápido, querem perder o máximo de peso possível, que é para ficar bem no verão. Esse é o grande problema, porque as pessoas deveriam efetivamente, né, pensar um pouco antes, né? tá. Nós saímos do inverno, o inverno é um momento que nós acabamos comendo mais, efetivamente, por conta do frio, mas aí chega a primavera, e aí a primavera é um momento de despertar, de desenvolver, né? E se a gente quer efetivamente emagrecer, né, temos poucos quilos para emagrecer, começar isso na primavera é interessante para chegar bem no verão. Agora, se eu Tá. tenho muitos quilos a perder, né, a perda da massa muscular, ela vai ser muito importante, né? Ela vai ser grande. E aí
e eu digo sempre no consultório para as minhas clientes que massa muscular é ouro, e ouro a gente não perde de jeito nenhum. Não deve E perder, né? não podemos perder. Num emagrecimento, é até comum a gente ter uma leve perda de peso, né? Uma leve perda de massa muscular, efetivamente. Mas, tendo uma alimentação equilibrada, tendo uma alimentação personalizada, isso vai fazer com que a gente utilize a gordura estocada como fonte de energia. E isso vai evitar a flacidez, efetivamente. Eu acho que essa é a grande sacada, Então, efetivamente. olha, pelo que eu entendi que você falou, aqueles emagrecimentos ultra rápidos, emagreça 10 quilos em 2 semanas, pode ser muito prejudicial para quem quer Pode. manter a musculatura firme junto dessa pele. Então, nesse E caso, assim, tem que ser gradual tem a que perda ser de peso, gradual. fazendo atividade física, porque aí vai garantindo que esse músculo se mantenha mais rígido, mais firme, e eu dê Sim. preferência para a queima da gordura. Ou seja, a gente sempre perde massa no processo de emagrecimento, perde massa muscular. Mas se a gente faz atividade física, a gente minimiza a perda da massa muscular, ou seja, a gente está produzindo, né, aumento dessa massa e gastando mais gordura, é Com, isso? com uma alimentação Tá adequada. bom, uma Efetivamente é alimentação isso, né? adequada, voltada para Agora, isso. Perfeito. voltada para isso, efetivamente, né? Porque assim, já aconteceu de repente a pessoa a Lúcia me deu uma orientação, mas eu acho que dá para enxugar aqui, dá para enxugar ali, porque assim, a internet acaba disponibilizando inúmeras dietas, né? Só que aquela dieta é genérica. E aí a pessoa volta para o consultório de novo, e quando a gente faz as medidas de prega cutânea, você perdeu peso na balança, mas as suas medidas estão ruins, né? Você tem, Tá. com a perda de massa muscular, você tem inclusive um aumento da gordura corporal, Tá. né? Ah, Proporcionalmente, essa relação. Então, então esse é um cuidado. com a atividade física a gente pode modular um pouco mais essa composição corporal, pode melhorar, né? Sim, Alimentação adequada com essa atividade física melhora a composição corporal, diminui gordura e aumenta a massa magra. Resumidamente é sim, isso, é isso. não é? E com o aumento dessa massa magra, eu favoreço a constituição do colágeno e da elastina, ela vai se mantendo Exatamente. mais firme. E eu diminuo a flacidez. Ou até posso ficar sem a flacidez, minimizar ou Minimizar. simplesmente ou ficar sem mesmo. Exatamente, exatamente. Acho que tem um cuidado aí por trás, né, da mulher 40 a mais, que é começar a olhar e falar assim, nossa, eu já não tenho 30, né? Muda um Eu tenho pouquinho, né? 40, né? É assim, É, o que vem vindo aí pela frente. Então, acho que essa é uma condição importante e especial para a mulher, né? bacana. Mas olha que coisa boa, né? Essa novidade aí que você está falando, que a gente pode minimizar essa flacidez ou nem tê-la. Isso é muito bom. Com isso que você já falou, que nós estamos falando aqui, que é atividade física e alimentação. Olha que coisa maravilhosa. Agora, E é agora, importante, tá, desculpa, imagina, eu fala me aí. empolguei aqui. Não, tranquilo. Agora, é importante que a gente se entenda efetivamente, né, que quando você precisa perder um peso muito grande, né, pode, no processo de engorda, né, de ganho de peso, você tem uma elasticidade aí, né, Muito da grande. pele Isso. grande, né? E quando você perde peso, você tem muito peso a perder e você emagrece, vai sobrar pele, não Aí não tem tem jeito. jeito, E né? Aí aí, não tem como. e aí a gente nós não estamos falando efetivamente da questão da Obesidade flacidez, mas, mórbida, por exemplo, onde você perde por muito, que acaba exemplo, sobrando né? pele. Aí é Então plástica, né, esse Lucia? aí é Tá, plástica. esse Então, isso é cirurgia algo que plástica. nem entra na nossa conversa hoje. Mas se eu conseguir perder peso de forma gradual, e perder peso de forma gradual significa cuidar das quantidades que eu vou comer efetivamente,
isso faz com que eu perca peso e o corpo vá se adaptando a essa condição. Eu Tá, brinco, então é a quantidade inclusive, com a com qualidade, né? Então eu vou pensar na certeza. quantidade do que vou comer, garantindo uma qualidade de nutrientes aí que favoreçam essa composição corporal mais benéfica, Com né? certeza. E aí, acho que dentro dessa nossa conversa, né, eu sempre digo que quando eu tinha 20 anos, eu podia comer o que eu quisesse de bolo Floresta Negra, que é um bolo que eu amo, né? Aí eu fiz 30, já não dá para comer do jeito que eu comia aos 20, né? Aí você chega nos 40, você fala, nossa, né? Não dá. E conforme o tempo vai passando, você percebe que o bolo Floresta Negra não sai da minha vida, mas ele entra em ocasiões especiais de uma forma moderada, de Tá. uma forma onde eu não vou comer quantidade, mas eu vou apreciar aquele momento de comer a minha fatia de bolo de uma forma muito, muito proveitosa. Acho que essa é a. Certo. Tá, bacana. Mas aí, olha, legal. Então a gente vai controlando quantidade, escolhendo aí a qualidade. E quando a gente pensa aí, né, de estrutura, né, de corporal, a gente pensa muito em proteína, né? Proteína, vem colágeno e elastina. Mas a gente sabe que precisa de outros nutrientes sempre no corpo, né? Algumas pessoas falam, ai, carboidrato nem pensar. Não, carboidrato também é importante, mas a gente tem que saber selecionar o tipo de De carboidrato, não é carboidrato. isso? O tipo, assim Exatamente. como precisamos de gordura, mas temos que selecionar qual gordura nós vamos escolher para esse comer bem, né? Porque o comer bem é saber selecionar os melhores alimentos para compor a nossa dieta. E É, um, então, e um dado, é, e um dado interessante em relação a essa questão, né, de escolher os alimentos, escolher os carboidratos, de uma forma geral, desde sempre o açúcar é um alimento inflamatório. E nós precisamos tomar cuidado, né? A mulher de 40, ela precisa tomar mais cuidado ainda, porque faz parte do processo de envelhecimento. É um alimento inflamatório e faz parte, e essa inflamação, né, vai atuar de uma forma bastante importante no processo de envelhecimento. E isso não prejudica é bem, né? exatamente. Então, eu acho que essa é uma condição especial. Eu Você acho me fez que lembrar, até, Lúcia, desculpa te interromper aqui, você me fez lembrar dos ultraprocessados, que esse sim, também são os alimentos que a gente não tem que consumir, né? Tem que minimizar, evitar ao máximo. Ultraprocessados são ricos em açúcares, em gordura saturada, outro tipo, uma gordura que não é tão boa, sal. Então, são substâncias que realmente inflamam o nosso corpo. E uma com vez inflamado, é certeza. mais difícil a gente manter boas fibras de colágeno e de elastina, né? E é interessante que a mulher, de uma forma geral, a mulher trabalha, tem uma atividade, chega em casa cansada, e aí ela quer comer aquilo que for mais rápido e de uma forma geral, né? Ou não é de uma forma geral, mas muitas vezes o ultraprocessado entra na composição desse jantar, vamos dizer assim, Tá. né? E isso é complicado porque eu vou usar um embutido, por exemplo, para compor esse sanduíche, por exemplo, achando que nós estamos abafando, né? E na verdade a gente só está só nos prejudicando. Essa é a grande questão. Perfeito. Então, assim, ó, a gente já viu que os ultraprocessados, né, o açúcar, nós não devemos comer, não faz parte do comer bem, né? E agora, o que é comer bem, O que né? é comer bem? Bem, vamos lá. Para mim é assim, comer alimentos mais próximos da natureza. É colher mais, né? Desembrulhar menos, como a gente vem divulgando aí ao longo de um tempo aqui. Então, quanto mais próximo da natureza estiver esse alimento, melhor. E como verduras, legumes, as frutas, os grãos, carnes, né? Alguns queijos. A gente tem que fazer uma seleção aí de alguns alimentos e fazer e esses alimentos comporem a nossa refeição, né? Ajustando aí as quantidades de cada
tipo de alimento, né? Com cada quantidade com essa qualidade, né? Selecionando bem. Isso para mim é comer bem, sabendo dosar. E além disso, equilibrar o que se escolhe com os horários, né? Em que a gente vai também comer, né? Respeitar o nosso organismo frente a alguns horários também. Então, isso compõe aí, para mim, o comer bem, né? Esses ajustes que a gente faz. Mas quando a gente pensa aí em flacidez, em colágeno, né? Elastina, Articulação, né? articulação, né? A gente vê muito suplemento de colágeno, né? Algumas pessoas, eu vou tomar suplemento, então vai resolver meu problema, o suplemento? E aí, vamos dar uma chamada de atenção aqui, olha. Os alimentos, existem alimentos in natura que produzem, que fornecem colágeno para a gente. Por exemplo, ovo, riquíssimo em colágeno, Pé de carnes, né? O galinha. tecido conectivo, carne de galinha, tem ali colágeno na sua composição. Então, a gente tem o colágeno nos alimentos. Quando a gente recebe um suplemento, ele está numa forma mais disponível para o organismo absorver, não é isso? Ó, o alimento eu vou ter que Exatamente. vou digerir e depois vou fazer a absorção. Esse colágeno do suplemento, na grande maioria, quando ele é hidrolisado, ele já está mais prontinho para absorver. Só que isso me garante que esse colágeno da minha cápsula, por exemplo, vai para a minha pele, para o meu músculo? Não, Não. não Tá garante. bom, é isso que é. Porque assim, algumas Não pessoas, garante. eu acho que isso é uma novidade para muita gente. Porque eu já ouvi, né, pessoas me vendendo colágeno, falando assim, olha, toma esse colágeno que a sua pele vai ficar maravilhosa. Eu falei, bem, como eu sei que não é bem assim que funciona, mas isso é muito divulgado. Então as pessoas têm às vezes a ilusão de achar que tomou aquele colágeno, vai direto formar ali, melhorar minhas rugas, melhorar minha flacidez, etc. Não, né? A gente tem que ter condições internas para produzir nosso colágeno a partir dessa matéria-prima. Então, esse colágeno, esse suplemento, é uma matéria-prima, assim como o do alimento. Porém, ele está só numa forma de mais fácil absorção, não é? E aí eu consigo É. pegar esses componentes. O que meu corpo precisa para produzir internamente esse colágeno? Eu acho que a grande questão, né, relacionada a isso é que muitas vezes as pessoas colocam todo milagre em cima de um colágeno, né, de um suplemento, efetivamente. Não que ele não tenha efeito, ele tem efeito, mas eu preciso dar um passo anterior, a minha alimentação precisa estar ok. Por quê? Porque se tiver faltando proteína, por exemplo, no meu organismo, se eu não tive uma alimentação adequada naquele dia, esse colágeno que eu estarei consumindo, ele vai ser utilizado pelo nosso organismo para demandas mais Para importantes. formar Então ele pode outras proteínas. exatamente, né? Assim, está faltando aqui. O organismo olha e fala assim, pera lá, é, aqui é mais importante. Então, esse colágeno vai ser utilizado para para uma outra via. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Não é simplesmente o suplemento. Não que a gente não seja contra Favorável ao suplemento. suplemento. Não, É, não. nós somos favoráveis sim ao suplemento, porque ele nos ajuda. Mas, efetivamente, eu preciso ter uma alimentação melhor para que eu possa garantir que esse colágeno vá funcionar e que meu sistema imunológico também esteja ok. Então, posso falar de alguns ingredientes, Letícia? Claro, por favor. Então, vamos pensar. Não é só colágeno que a gente precisa, precisamos também de vitamina C, né? Perfeito. Ah, mas a vitamina C, aquele colágeno tem vitamina C. Ele tem vitamina C, mas qual foi a quantidade de vitamina C que você usou naquele dia? Você passou por um estresse, você teve um dia turbulento. Qual foi a quantidade de radicais livres que você produziu, né? Será que você consumiu vitamina C na quantidade certa para você combater os radicais livres? Então, assim, a pergunta vai mais fundo. Então, vamos lá. Consome um limão, faz uma limonada, coloca um limão na salada, né?
Ou seja, dê Utiliza fonte de vitamina C da alimentação, ao né? longo do Garanta aí o aporte. dia, ao longo do dia, efetivamente, Além de né? minerais que a gente precisa para essa síntese, de outras vitaminas, eu até faço uma análise assim, como um relógio, aquele relógio suíço que tem aquela engrenagem perfeita para ele funcionar, o nosso corpo, eu penso que é a mesma coisa, né? Assim, nós somos um sistema. E esse sistema cheio de engrenagens. E essas engrenagens precisam funcionar em equilíbrio, harmonicamente. Com E para certeza. essa roda, para todas as rodas, toda essa engrenagem funcionar muito bem, a gente precisa de uma gama de nutrientes enorme, né? Ou seja, não adianta eu receber colágeno se eu não tiver os outros nutrientes que o corpo necessita para produzir o colágeno, assim como para produzir as demais substâncias, né, necessárias para manter a nossa composição corpórea. Então, vitaminas e vários minerais, né, que a gente precisa. Por E isso por que a que gente não? bate na tecla da chave do comer bem, né? Olha, tem que comer bem para que realmente a gente consiga receber todos esses nutrientes que vão favorecer a nossa síntese de colágeno, ou seja, a nossa produção de colágeno e manter o nosso músculo e pele mais firmes, não é? É Com um conjunto certeza. deles. É um Acho que isso é conjunto. importante. Então, eu consigo nutrientes, né? Eu consigo obter, talvez não na quantidade necessária para o meu dia a dia, mas se eu introduzir alimentos que são importantes, né, para o nosso organismo, eu consigo pelo menos abastecer o organismo em partes, né, com nutrientes. Eu acho que isso é fundamental. Então, ter, por exemplo, né, um limão, ter uma fruta cítrica, goiaba, né? Nós temos goiaba hoje no mercado, né? Então, assim, trabalhar com esses alimentos vai me proporcionar não só vitaminas e minerais, como fitoquímicos que são importantes também para a nossa proteção. Eu acho que essa é a questão, né? Isso que é bacana, né? Porque assim, ó, Isso. tá aí uma outra novidade que talvez muitas pessoas não saibam, né? Talvez sim, que dos alimentos a gente não obtém apenas os nutrientes, né? É muito importante obter os nutrientes, mas existem outras substâncias presentes nos alimentos que também nos protegem, né? E favorece a reação, várias reações químicas que são importantes para o nosso corpo, Sim, né? com É, certeza, né? Então, acho que essa é uma questão importante, né? Que a gente deve levar em consideração, efetivamente, né? é. É, acho que nós do Emagreci Comendo Bem temos a gente traz todas essas informações Sim, aqui justamente para a mulher 40 a mais olhar de uma forma mais ampla a questão da alimentação, né? Eu olhar com mais cuidado para a alimentação. Eu acho isso. que isso é interessante, né? Pensar que a vida tem que ser muito colorida. E com Pois isso, é. a alimentação, né? Tenho que usar as cores, né? Diversas cores que existem nos alimentos, porque isso também é um fator de proteção para a nossa parte toda a química do corpo, né? Portanto, assim, todas as cores são importantes. Então, vamos ter laranja, vermelho, o verde, o amarelo. E isso a gente consegue comendo frutas, verduras, legumes, né? Se ficar numa dieta muito monótona, a gente não vai garantir uma alimentação colorida, com uma riqueza de substâncias aí bioativas e de nutrientes, né? Como você estava falando. Então, isso aí é Sim, muito importante, né? né? Então, E eu acho que, voltando para a questão da flacidez, efetivamente, eu acho que, assim, existe um melhor momento para tomar ações e evitar a flacidez, Letícia? penso que sim. É assim, ó, tá pensando em emagrecer? Já começa a fazer atividade física e cuidar muito bem dessa alimentação. Tem que ser, lembra, junto, concomitante, olha, fazendo os dois, porque aí você vai garantindo uma firmeza desse músculo e dessa pele. Ó, você vai perdendo massa e vai recompondo. Então, é importante, pensou em emagrecer, já planejar atividade física e uma alimentação realmente variada, muito bem preparada, é pensar nos alimentos que você vai colocar, nessa qualidade dessa alimentação com uma boa quantidade.
que é o que a gente chama de comer bem, né? Saber comer bem e fazer atividade física é fundamental no começo aí, quando pensamos em emagrecer. Só para emagrecimento? Não, é para sempre. Mas quem quer emagrecer, é fundamental que se faça atividade junto dessa alimentação gostosa, comendo muito bem o que gosta, mas com equilíbrio. Né? Não É é? isso Ai, coisa aí. boa. É bom demais. E olha, não é difícil. É possível, é fácil, é prazeroso, é gostoso. E dá para manter essa pele mais firme, esse músculo mais torneado, bonito. É só se predispor a isso que é possível. Não é, Luciana? É. Bem, acho que Exatamente. abordamos o que a gente tinha de proposta hoje, né? Acho que sim. Esquecemos de algo? Tem Acho que algum. não, né? Aqui a gente tem, né, para quem nos assiste, nós temos assim alguns pontos chaves, né, para a gente não esquecer nada, né, Claro. porque a gente começa a falar, se envolve nessa conversa toda, né, mas eu acho que a gente fechou todos os nossos tópicos, né? De hoje. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode fazer. Se não quiser fazer agora, pode deixar aqui para a gente no direct que a gente responde depois, Com todas as certeza. dúvidas de vocês, tá bom? Queremos Legal. agradecer aqui a participação de todos que estão conosco, muito grata, Lúcia. Foi Grata, muito bom estar com você Letícia. novamente aqui na nossa live e aguardem a próxima, tá bom? Com Tá aí, Mulher certeza. 40, venha para emagrecer comendo bem, tá bom? Tchau para Tá vocês. certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Letícia. Até. Tchau, Tchau. até Um abraço. outro.